Amém, queridos? E daí ele foi pregar e ele chegou, queridos, abram a Bíblia no livro de João. Aí a palavra era no livro de 1 João. E daí eles pediram, mas então João não sei, mas é aquele da Bíblia que escreveu ali. Ficou resolvido, né? Era o João da Bíblia, mas ele não disse qual era, amém? Mas aqui é o João na carta de 1 João, amém? Capítulo 4, versículo 18. Amém, queridos? Faça algo no teu coração. Quando eu está ao vivo no YouTube, eu posso falar? Amém. Quando eu era do mundo, eu não tomava qualquer cerveja. Você sabia? Eu já ia gastar, eu só tomava da melhor. Eu não vou dizer a marca, porque senão eu vou fazer propaganda para, né? Descia redondo, verdadeiramente, eu tomava da melhor. Agora na igreja, existem muitas Bíblias e elas são quadradas, você sabia? Porque muitas Bíblias elas foram traduzidas por pessoas que não tinham um espírito e elas traduziram no entendimento. Então essa Bíblia King James, ela é a mais próxima do original. Se você não tem dinheiro ainda para comprar ela é um pouco cara. Baixa o aplicativo, querido. Hoje em dia nós estamos na era digital. Baixa o aplicativo da King James atualizada e você começa a comparar o que está em certas Bíblias e o que está na King James e você vai ver, queridos, que a revelação ali é maior. Por quê? Porque ela é a mais próxima do original. Amém, amados? Aleluia. Glória a Deus. E a palavra na Bíblia King James diz assim em 1 João capítulo 4, verso 18: no amor não existe receio, antes o perfeito amor. O perfeito amor. Qual é o perfeito amor que andou na terra? Jesus. Quem é o perfeito amor? Jesus. É o amor de pai por um filho? É o amor de um filho por um pai? É o amor que temos por uma namorada? É o amor que temos por um cachorro? É o amor que temos por um alimento? É o amor que temos por um determinado lugar? Ou é o amor de um Deus incondicional, que veio à terra, que levou tudo sobre ele, que cumpriu o propósito e que nos amou incondicionalmente? E ele canta para você: não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande. Glória a Deus. Aleluia. Entenda isso, amados. Existe uma igreja hoje que é uma igreja religiosa. Uma igreja que não leva nada mais, nada menos do que o rótulo de uma igreja do tempo de Jesus. É uma igreja que não entendeu, queridos, que o juízo vinha no Velha Aliança. E na Velha Aliança era de ano em ano, de época em época. Na Velha Aliança se precisava de um cordeiro, queridos. Se precisava de um cordeiro. Quando o sacerdote vinha olhando e vendo que alguém vinha vindo com um cordeiro, dizia: mais um pecador. Precisava se trazer um cordeiro à presença do sacerdote. Lá tinha a bacia do sacrifício, lá tinha o lugar de queimar os holocaustos e tinha tudo. E ali precisava que fosse um cordeiro sem defeito. Querido, aquele cordeiro sem defeito era a representação de quem? De Jesus. Só que aquele cordeiro morto apagava o passado de pecado que ele tinha feito, mas não o pecado cometido, porque não tinha o Espírito Santo dentro da pessoa para conduzir no verdadeiro amor. Aleluia. Aleluia. Você recebe a graça de Deus sobre a sua vida? Glória a Deus. Sabe quando que é cair da revelação de Deus?
é tentar se justificar com as suas próprias obras. Aleluia. Amém. Você não precisa mais, querido, sacrificar um cordeiro. O perfeito amor lança fora todo medo. Por muito tempo eu vim ao púlpito porque eu fui ensinado. Ensinado, e a gente, quando é ensinado de uma maneira, tu acaba fazendo aquilo porque você foi ensinado, e muitas vezes erradamente. E eu não tinha entendido algo da palavra de Deus que dizia assim, ó: vai chegar um tempo em que ninguém mais ensinará um ao outro sobre o que é certo e errado, porque eu já coloquei dentro deles as minhas leis, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu preciso aqui dizer para os homens que estão aqui, tem homem aqui? Amém. Está bem forte os homens, todos? Tem homem aqui? Tem mulheres aqui essa noite? Amém. Eu preciso dizer para você o que é certo e o que é errado? Não preciso. Eu preciso explicar. Queridas, queridos, se você traiu o marido e se adulto, precisa ensinar? Precisa não. E nós perdemos tempo tentando fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus já fez, porque não temos o verdadeiro Espírito de Deus dentro de nós. Sabe por quê, queridos? Porque nós recebemos a salvação. A igreja está salva, mas a igreja não reina. A igreja perdeu, querido. Para quê? Para a mentira do diabo novamente. E nós temos visto, querido, o que? A igreja muitas vezes querendo ser o juiz, que só existe um, e ele é Deus. Eu me ponho no meu próprio lugar, no meu lugar de filho de Deus que sou, recebo de Jesus e tento de todo o meu coração amar as pessoas, mas é difícil. Aleluia. É difícil amar. Hoje à tarde eu tive vontade de pegar uma pessoa pelo pescoço, queridos, literalmente, e apertar até os olhos e sair um pouquinho para fora, e está direto no YouTube isso que eu estou dizendo. Eu estou orando na presença de Deus, estou ali buscando uma revelação para vir pregar para você, e um pastor me manda uma coisa no WhatsApp. O pastor Ademir, meu pastor, minha bênção de Deus aqui da igreja, acaba de falecer. Glória a Deus. Amém. Querido, me manda isso no WhatsApp. Eu fiquei completamente desesperado na hora. Eu disse: não, como assim o pastor Ademir morreu? Não morreu não? Eu não aceito, eu não senti nada, eu não vi nada. Deus, eu estou aqui orando em paz. Peguei o telefone com o coração na mão, liguei para ele e ele me atende o telefone. Glória a Deus. Atendeu o telefone. Eu disse: pastor, tu está bem, pastor? E ele: sim, eu estou bem, pastor, mas tu está bem mesmo? O cara me liga para tirar a minha paz, velho. Tu acha que um cara desse tem Jesus no coração? Isso é um filho do diabo que está tirando a paz das pessoas e se diz pastor, querido. Hoje em dia se perdeu o respeito, se perdeu o amor de sacerdote, porque não se tem a palavra de Deus, porque se vive na inveja, porque se vive debaixo de maldição. Aonde está a igreja? Aonde está a igreja reinando sobre as mentiras do diabo? Porque diz que no amor não existe receio, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição. Você entende, querido, que quando nós estamos debaixo do medo do diabo, quando nós estamos debaixo da velha aliança, nós não somos livres. Nós não somos livres, porque na velha aliança, tu está sempre com o dedo apontado para ti. Você não pode isso, você não pode aquilo, tu não pode isso, tu não pode aquilo, e tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, e depende de você pegar o cordeiro e levar para o sacrifício. Calma, igreja. O perfeito amor lança fora todo medo, mas tem que abrir o coração para entender que nós não somos o povo judeu, nós somos o povo gentil. E porque no João verdadeiro, lá no João, na carta de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 1, verso 11, diz assim: ele veio para os seus. Quem é os seus? Os judeus, o povo escolhido, descendência de Sara, não descendência de Agar. Porque Agar teve um filho, que era descendente de Abraão, mas não era da promessa. Quem era o filho da promessa? Querido, escuta, existe uma igreja hoje que está completamente transtornada na mente.
Sabe por quê? Porque ela é filha de... ela é Ismael, ela não é Jacó. Ela não é Isaac. Ela não é da raiz, da descendência. Por isso que hoje nós olhamos na televisão e a gente vê aquele tumulto que tem, aquele pequeno país Israel e todos aqueles países em roda querendo destruir com Israel. Por quê? Porque os filhos de Agar, os ismaelitas, até hoje eles tentam destruir os que são da promessa. Aí tu começa a ver Deus dizendo quem é quem. E de que lado você está? Você é da descendência de Sarai ou você é da descendência de Agar? Você tem a promessa? Então você tem o Espírito. Porque sabe o que Deus disse, Jesus, quando ele ressuscitou e venceu todas as coisas? Escuta, igreja. Fica em Jerusalém. Igreja, há um tempo que a igreja vai ter que permanecer em Jerusalém para ser revestida de poder. Aleluia, aleluia. Porque a igreja não está reinando, querido. Escuta. Eu tirei o púlpito daqui, certo? E eu coloquei aonde? Lá. Tem púlpito aqui? Tem púlpito aqui, igreja? Não. Aonde ele está? Está lá. Então como é que tem muitas pessoas que dizem que estão com enfermidade? Como assim, queridos? O perfeito amor lança fora o medo, que as pessoas têm medo, sabe do que? De morrer. Tem medo da enfermidade, aceitam as mentiras do diabo. Na Bíblia que eu leio, diz assim que Jesus tomou sobre ele as dores e as enfermidades. Ele já levou. Ele levou o cativo, o cativeiro. Ele levou o pecado sobre ele. E ele disse, Mateus capítulo 6, versículo 33, colocar em primeiro lugar. Ei, crente, você que está na igreja, existe algo que eu e você temos que colocar em primeiro lugar: o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Só que nós, como igreja, sabe o que nós estamos fazendo, querido? Dando testemunho de coisa natural. Nós estamos testemunhando o que é natural. Eu conheço pessoas que eles vão a São Paulo, na Aparecida, e eles são curados. E muitas pessoas estão na igreja evangélica e estão enfermas. Nós estamos reinando em vida. Nós estamos usando o que Jesus disse, que vocês farão a obra que eu fiz e outra maior fará, porque eu vou para junto do Pai. Ficam em Jerusalém para ser revestidos de poder, e Jesus se apresenta na frente deles e diz assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E existe crente da igreja que conhece Jesus, que tem a revelação, que está com medo do juízo de Deus. Cuida aí, querido. Olha o juízo de Deus, cara. Olha o que tu está fazendo. Olha, querido, deixa eu falar uma coisa para ti. Tomara que muitos teólogos não ouçam isso, senão eles vão me massacrar. Deus não pode te abençoar hoje, e Deus não pode te fazer nenhum mal. Não pode. Porque não existe em Deus e em Jesus e no Espírito Santo, não existe divisão. Eles não têm o nosso coração, eles não têm o pensamento dos homens, eles são um. Você entenda, querido, que quando Jesus disse assim lá na cruz: meu Deus, por que me abandonastes? Sabe o que ele estava dizendo naquele momento? Naquele momento era eu e você. Não era Jesus que estava ali. A representação era Jesus que pegou eu e você. Mas quem estava lá naquela cruz era eu e você. Por quê? Porque nós, desde o Éden, o homem diz isso e diz isso hoje. E diz isso hoje, que Deus os abandonou. Muitas vezes certas situações nas nossas vidas não estão acontecendo como nós trilhamos, como nós desejamos que fosse. E nós achamos que aquilo era o plano de Deus, porque estava no nosso coração. Mas você orou, você está em Deus,
Você está tendo intimidade com Ele? Você está tendo a sós com Ele na palavra? Você está lendo a palavra e a palavra está falando com você? Quando você estiver em relacionamento da palavra e você estiver a só com Ele, Ele vai falar com você. Aleluia. Ele vai vir e vai se revelar a você. Querido, escuta, uma coisa é ter uma vida de solidão, outra coisa é estar só com Ele. Glória a Deus. Uma coisa é ter uma vida de solidão, outra coisa é estar só com Ele. Querido, fica a sós e diga assim: Jesus, eu estou aqui. E começa a chamar Ele para um lero particular, começa a chamar Ele para um shima particular ali, querido. Começa a chamar Jesus para um churrasco e começa a queimar a tua carne, mas que seja a tua carne o churrasco, na presença do fogo do Espírito Santo. Começa a te revelar Ele, começa a chegar na presença dEle. Querido, pode demorar 15 dias. Escuta, tem muita gente que fica 2 anos sem ir para a presença de Deus. Chega na presença de Deus e ainda diz: Deus, como é que eu estou aqui, tu não veio? Segundo dia, mas Deus não está aqui. Fica 15 dias que você vai descobrir o que está acontecendo no céu. Sabe quantos demônios estão impedindo? Primeiro você, quando você decide ir para a presença de Deus, sair da minha pregação. Quando você decide ir para a presença de Deus, primeira coisa, a tua carne grita: vai lavar louça, vai lavar roupa, olha, você tem isso para fazer, você tem aquilo para fazer. A tua carne grita, sabe por quê? Porque a carne milita contra o Espírito. Agora, se você alimentar o teu Espírito, você for para o teu quarto, buscar a presença de Deus no mundo espiritual, vai haver uma guerra e os demônios vão bater em retirada. Sabe por quê, queridos? Escuta, sabe o que alimenta os anjos? Eu descobri. De vez em quando eu dou uma chapada geral, eu fico assim, ó, bem chapadinho da presença de Deus, e eu dou umas viajadas assim, eu dou uma breve enxergada de como é o negócio. Sabe o que é o alimento dos anjos? O que é o alimento dos anjos? O que é o alimento dos anjos, igreja? Diz assim: a minha oração alimenta os anjos. A minha oração alimenta. No momento que eu começo um propósito de oração, é eu, ser humano, que estou determinando o dia da vitória. E Deus está ocupando aquele espaço de oração para dizer para você: eu quero um relacionamento contigo, eu quero andar contigo. Vem para a minha presença, vem andar comigo, que eu quero mudar não só a tua vida, eu quero mudar a tua história, quero colocar o projeto e o plano de Deus na tua vida. Ande comigo, Abraão, ande comigo, Abraão, e ser perfeito. Sabe o que ele estava dizendo? Quanto mais eu ando com Abraão, mais eu estou. Quanto mais Abraão andava com Deus, mais próspero, mais abençoado e mais bem sucedido ele foi, ao ponto de 25 anos depois cumprir o propósito. Naquela hora, querido, naquela hora que Abraão pega para sacrificar Isaac, estava apontando para a cruz. O pai sacrifica o filho para salvar uma geração. Só que naquela hora quem estava ali era eu e você. Nós estávamos ali representados do que Deus ia fazer na cruz. Aí Abraão diz assim: ei, Isaac, Deus diz para Abraão: Abraão, calma, deixa teu filho viver. Sabe o que Deus está dizendo para você, querido? Que você pode estar em cima do lugar, prestes a morrer, pode ter uma adaga no teu peito. Se Deus tem propósito de Deus na sua vida, você não morre, querido. Era dele, de Isaac, que eu e você ia estar aqui hoje. Isaac era uma raiz, querido, era uma raiz que estava brotando uma árvore de uma promessa para mim e para você, que ia fazer uma grande árvore, e eu e você ia sermos uma grande geração. Sabe o que está tirando, queridos? Sabe o que está tirando a igreja do Senhor Jesus da presença dele? Diz assim: a mentira do diabo tem nos tirado. Gênesis capítulo 3, versículo 6 diz assim: quando a mulher observou que a árvore era realmente, parecia agradável aos olhos, diz agradável aos olhos, parecia agradável aos olhos, diz muito atraente aos olhos.
muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejável. Sabe o que tudo isso é? Coisa que nós enxergamos com os olhos naturais. E é o que está acontecendo com a igreja hoje. A igreja não entra no reino que é tudo que Deus quer multiplicar, que Deus quer fazer. Colocar o meu reino e a minha justiça, que eu quero te acrescentar algo. Só que a igreja tem olhado e tem aceitado coisas desejáveis, agradáveis, atraentes aos olhos. Mas estamos vivendo no natural, queridos. Aleluia. 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 Aqui na minha Bíblia diz assim: para dela se obter sagacidade. Muitas vezes as pessoas leem a palavra e não vai ver o que diz. O que é sagacidade? O que é sagacidade? Aptidão para aprender ou compreender por simples indícios. Eu vou ler o versículo todo para você. Diz assim: quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido que estava em sua companhia, e igualmente comeu. Sagacidade significa que ela estava tão dominada pela mentira da cobra, tão dominada pela mentira do diabo, que o que a cobra estava dizendo para ela era muito melhor que um lugar perfeito, era muito melhor do que o lugar perfeito que Deus tinha dado, porque ela estava apaixonada pela mentira do diabo. Ela estava vendo algo que aparentemente era agradável aos olhos, e ela estava vendo algo com indicação racional. Só que quando tudo isso ocorre, é o que acontece muitas vezes com a igreja que já tem Jesus. Eles pegam e comem e têm um entendimento, e eles tentam fazer algo com as suas próprias mãos. Aí eles pegam folha de árvore e colocam para tampar aquilo que não havia vergonha. Não havia vergonha no casal. O casal era desnudo. O casal estava morando daquele jeito, que não tinha vergonha. Mas quando comeram, se envergonharam. Só que a coisa mais triste que eles fizeram, eles saíram da presença de Deus. Desculpa. Quando eles saíram da presença de Deus, o que Deus fez, queridos? Eles saíram da presença de Deus. Deus tinha a hora marcada para estar com eles. Eles já conheciam Deus pelos seus passos. Diz a palavra no verso 10: o homem declarou: ouvi o Senhor, ouvi o som do teu caminhar. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja. Você tem ouvido o som do caminhar de Deus chegando perto de você? Você tem visto verdadeiramente se é Deus chegando perto de você? Queridos, escuta. O pecado do homem não mudou o caráter de Deus. O caráter de Deus não foi mudado por causa do pecado do homem. Da mesma maneira, na mesma hora e no mesmo canal, Deus estava ali, se apresentando a eles. Mas quando Deus chega, o homem não está ali. Quantas vezes, querido, você marcou um lugar de encontro com Deus?
veio no culto, ouviu a palavra, preciso de um relacionamento. Deus, agora eu vou marcar um lugar no meu quarto e todo dia eu vou estar contigo. Senhor Deus, eu não falto mais culto. Senhor Deus, eu vou ser isso. Senhor Deus, eu vou ser aquilo. E Deus diz amém, e Deus está ali. Só que você não vai. Ele está, e você? Aleluia. E Deus chega na hora e diz assim: ei Adão, ei Eva, onde vocês estão? Nós pecamos, tivemos medo e se escondemos. Querido, não se esconda de Deus. Essa é a mentira do diabo que vem dizer: você pecou, você não pode ir na igreja. Você ainda fuma, como é que você vai estar na igreja? Tu ainda fuma droga, como é que você vai estar na igreja? Tu ainda bebe, como é que você está na igreja? E daí as pessoas se escondem, porque dão ouvido para a serpente. Deixa eu dizer uma coisa para você: venha e venha do jeito que você está. Glória a Deus. Glória a Deus. Venha e venha do jeito que você está. Amém. Receba a palavra dele, receba o amor dele, receba a palavra da nova aliança, receba o pão e o vinho, querido. Ei, Melquisedeque representava Jesus, Abraão era a promessa, representava eu e você. Sabe por que Abraão deu o dízimo? Porque ele recebeu pão e vinho. Pão e vinho representa a plenitude de Deus, representa a nova aliança. Lá em Gênesis capítulo 15, já estava acontecendo a nova aliança. Ali estava sendo um reflexo do que Jesus faria. Ele era o pão e o vinho. E por muito tempo o pão e o vinho foi escondido verdadeiramente da igreja, porque a igreja precisava entrar pelos rituais que os homens inventaram. Para te tomar ceia, você precisa disso. Para tomar ceia, oi irmão, porque Deus é santo. Oh, aleluia, glória a Deus. Querido, eu fui na casa do meu pai essa semana, e eu cheguei na casa do meu pai e me deu vontade de chegar nele e dizer: oi querido papai, oi, mas tu és santo, aleluia, para estar na tua presença. Não, querido, eu estava na casa do meu pai, ele simplesmente veio e me abraçou, e eu disse: oi pai, tu está aqui? E ele: meu filho, tu está aqui quanto tempo que a gente não se vê? Fiz 500 quilômetros para estar com ele, eu não mudei de voz, eu não precisei dizer: tu é meu pai, não, porque tu me deu a vida, Senhor. Não, querido, quando eu cheguei na casa dele, eu já sabia que ele era o pai. Quando ele me viu, ele já disse: meu filho chegou. É assim, queridos, que você tem que ter relacionamento com o pai. Você não precisa dizer que ele é santo, ele é santo. Só que ele te fez santo. Sede santo porque eu sou santo, ele Amém. diz. Tome posse, seja santo. Seja santo, não pelas tuas obras. Tome posse da santidade, você vai ser santo no futuro, e você vai se livrar de tudo aquilo que não pertence a você. Amém. Oh Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Gênesis capítulo 9. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? Querido, quantas vezes você chega na presença de Deus e diz assim: oh Deus, me perdoa porque eu pequei. Deixa eu te dar uma notícia: Ele não vai te perdoar. Sabe por quê, querido? Porque Ele não vai fazer o que Ele já consumou na cruz. Ele já te perdoou na cruz. Foi uma morte só do cordeiro. Na velha aliança, todas as vezes precisava pegar um cordeiro e levar para a presença de Deus. Mas a Bíblia diz que o nome de Jesus tem mais poder do que qualquer animal, querido. Foi um único sacrifício. Ele apagou para sempre o pecado da sua vida. Aleluia. Pastor, não fala isso não, pastor. Aí as pessoas vão saber que o pecado deles está perdoado, eles vão sair pegando. Peraí, querido. Peraí. Quando eu sou apontado, quando eu sou judiado, quando alguém bate em mim, eu não tenho vontade de estar com aquela pessoa. Quando alguém olha para mim e diz assim: se tu fizer algo errado aqui, eu vou te julgar no que acontece. Eu não quero estar com esse cara. Agora, quando tem alguém que diz assim: eu te amo, cara, independentemente das tuas atitudes, eu te amo pelo que tu é, eu vou me sentindo que eu sou mesmo. Vai vindo uma coisa dentro de mim, que é a menor palavra que tem, que se chama fé, e aquilo vai me convencendo
a dizer que eu sou mesmo. E aquilo vai indo, querido, e vai me dando. E daí eu descubro que dentro de mim foi ligado um botãozinho numa outra língua, porque tem um outro reino. E esse reino não é daqui, não é daqui, não é os extraterrestres que trouxeram, mas ele não é daqui da terra. É um reino que veio, o meu rei, o meu Senhor, o meu Salvador, Jesus Cristo. Ele veio e ele venceu tudo, e ele estabeleceu de novo o jardim, que é o reino de Deus. E ele disse assim: a chave para te entrar no reino é Alabacantanás, Tereuendecantonás, Alabacanta. Ei, querido, peraí. Se você for para a Espanha, que língua você tem que falar? Diz para mim. Se você for para a Inglaterra, qual é a língua? Como é que você vai entrar no reino de Deus? Vai para o teu quarto, querido, e compra o passaporte. E vai lá e começa. Alabacantanás. Mas ele vai dizer assim: tem alguém me chamando, estou indo lá. E ele vem, querido, e ele vem saltando pelos montes, e ele vem com os olhos cheios de fogo, e ele vem, querido, e ele te envolve na Shekinah, ele te envolve na glória dele, e o perfeito amor dele lança fora da sua vida todo o medo. O perfeito amor de Jesus lança fora o medo. Você não vai mais precisar viver uma vida de pecado, cheio de coisa para dizer assim: eu sou bom. Você não vai ter que ficar com 10 mulheres para provar que você é macho. Você vai ter que ficar com uma e provar para ela todo dia que você a ama. Glória a Deus. Eu não sou. Amém. Você é que nem os outros? Você é que nem os outros? Tem gente que tem que ter 10 para provar. Eu só preciso estar no propósito para mim viver uma vida tranquila, querido. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Você não precisa, queridos, sair fazendo coisa para provar para a tua alma que você é importante. Jesus lhe ama do jeito que você é. Aleluia. Receba o perfeito amor dentro do teu coração, querido. Tira da tua vida, querido, toda mentira do diabo. Anota no teu caderninho aí, anota. Sabe o que diz lá em Efésios, capítulo 6, sobre a armadura de Deus? Todos os dias coloca o capacete. Eu estou com o capacete aqui já. Diz assim: coloca todo dia o capacete da salvação. Todos os dias chega na presença de Deus: Senhor, eu recebo a tua morte na cruz. Eu já fui salvo, eu recebo a salvação. Começa a declarar, querido. Começa a dizer assim: Senhor Jesus, naquela cruz, naquele único sacrifício, tu já pagou todo o meu pecado. Senhor Jesus, pode estar sentindo dor. Senhor Jesus, o meu corpo aqui natural está sentindo dor, mas é mentira do diabo. Essa dor já não está mais em mim, porque tu já levou ela e cravou ela na cruz. Eu sou curado. Eu sou curado. Essa enfermidade não é minha não, porque o nome de Jesus está acima de todo nome. Eu sou casada com Jesus. Eu fui a noiva, mas hoje eu sou a esposa. Eu tomei posse da bênção. Eu estou aqui e eu recebo a bênção para a minha vida em nome de Jesus. Amém. E você toma posse do reino de Deus, e você começa a entrar no reino. No reino não tem, querido, no reino não tem de maneira nenhuma, querido, a força do seu braço. No reino, você entra e você vê a mesa posta, e ele preparou tudo para mim e para você. Se o diabo vir diz assim para o diabo: eu troquei de corpo com Jesus. Jesus diz assim: ó, eis o meu corpo que é dado pelo seu. Como é que era o meu e o teu corpo antes de ter Jesus? Era com tudo isso. Era com tudo isso que eu e você fizemos. Mas ele teve um corpo perfeito que venceu tudo isso. Aí sabe o que acontece? Ele pega isso, encrava na cruz, e o Espírito Santo, que através do amor de Jesus na sua vida, começa a te conduzir a toda verdade. Porque o Espírito é a promessa. Fique em Jerusalém, fique na igreja, sejam revestidos de poder, sejam revestidos do amor, sejam revestidos do conhecimento. E sabe o que vocês vão fazer? Aí vocês vão sair cheio do Espírito Santo, e vocês vão fazer a minha obra cheio do Espírito Santo. Ei, querido, se vocês for lá para Atos, vocês vão ver que os apóstolos,
estavam dentro da igreja orando e jejuando, cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus. E começaram a reclamar porque na cozinha tinha umas mulheres viúvas que não estavam recebendo a comida direito. E eles, os caras foram lá reclamar da igreja deles. Essa igreja cresceu, mas vocês não estão fazendo o que tem que ser feito, porque não estão repartindo as comidas. Pedro diz, é verdade. Vamos escolher 6 homens cheios do Espírito Santo. Na igreja dos apóstolos, para trabalhar na cozinha, tinha que ser cheio do Espírito Santo. Não era porque dava um bom dízimo, não era porque tinha um carro bom, não era porque era advogado, não era porque era nada. É porque eram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Ah, Jesus. Amém. Um deles era Filipe. Foi escolhido. A igreja descresceu, foi metralhada lá, deu um negócio que eles tiveram que fugir. Filipe pega e vai para Samaria. Sabe o que o cara que trabalhava na cozinha começou a fazer? Um avivamento. Chegou lá, disse que eles abriam a palavra, começavam a pregar, o povo daquele lugar recebeu a palavra com alegria no coração e um avivamento. Só que Deus olha para mim e para você e diz assim: ei, você que está me buscando, você é importante para mim. Um avivamento não é tão importante para Deus como uma pessoa, porque em Lucas capítulo 16, do versículo 19 em diante, diz que Filipe, cheio do Espírito Santo, ouvindo a voz do Espírito Santo, curando e ganhando uma cidade, ouviu a voz do Espírito Santo e disse assim: vá ao deserto. Tem alguém que vem lendo o livro do profeta Isaías, vai lá porque ele é importante para mim. E daí, diz que ele começou a ler isso aqui. Olha o que está escrito aqui, queridos. Isaías capítulo 4, eu acho que é 4, deixa eu ver que não é 11. Isaías capítulo 11, versículo 1 diz assim: olha na Bíblia aqui em King James e lê na tua para você ver a diferença do que é. O que você veio buscar nessa noite, eu não sei, mas Deus está te entregando a revelação da graça. Aleluia. A verdadeira obra que Ele fez na cruz, que você tem que receber para que você vá fazer a diferença lá na rua. Aleluia. Lê na sua Bíblia aí o que está escrito. Isaías capítulo 11, verso 1 diz assim, quem lembra do início do culto? O que eu falei no início? De um tronco, de uma raiz. Ei, olha para mim, não estão mortos teus sonhos, não estão mortos. Há um novo tempo, há uma nova história que começa hoje na tua vida. Olha para mim, querido, começa hoje um novo tempo na sua vida, aleluia. Diz assim, eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. Diz assim, Senhor, com a minha boca eu confesso que Tu é o meu Senhor, e eu creio no meu coração que Tu ressuscitou dos mortos. Eu sou a Tua igreja, eu sou a pessoa que estou salvo pela obra da cruz. Aleluia, aleluia. E ele diz assim, o Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele, e o Espírito que dá sabedoria. Escuta, queridos, quando você tem o Espírito Santo de Deus em você, você vai ser uma pessoa sábia, aleluia. Vai ter entendimento do Espírito, que traz conselho e poder. O Espírito proporcionará o verdadeiro saber. Aleluia. Olha o que está dizendo na minha Bíblia, está dizendo na tua? Amém. Alguém tem outra tradução aí? Alguém tem outra tradução? O que diz no teu versículo 2? O que diz? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza. Mais? Amém. Vai, continua. E o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Você está vendo? Na outra tradução não está escrito, o verdadeiro saber. Deixa eu falar uma coisa para você, se isso é importante ou não. Presta atenção. Tinha um homem que conhecia a Bíblia. Esse homem era Nicodemos, ele era um mestre. Ter o conhecimento de verdade de Jesus não é necessário. Você precisa ter o verdadeiro entendimento. O verdadeiro saber. O verdadeiro saber é a graça. Eu já vou falar para você que a graça
ela é um favor imerecido. Glória a Deus, glória a Deus. Nicodemos chega na frente de Jesus e Jesus disse assim, ó, ei, tu tem que desaprender, tudo que tu aprendeu está errado, agora você tem que aprender de mim. Mas como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe? Natural, nascer de uma mulher é natural. Jesus diz assim, isso é natural, você precisa nascer da água e do Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. O amor reverente de Yahvé será forte de sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouviu dizer. Você está vendo? O que o diabo é? O que o diabo é? Acusador. Sabe o que está dizendo? Que Deus não vai dar ouvido para o diabo para dizer o que ele está dizendo de você. O diabo chega na presença de Deus assim, o pastor Walter não merece essa bênção, o pastor Jacinto não merece, o pastor Ademir não merece a bênção, não merece. Eles vão chegar para dizer coisas a teu respeito, e Jesus vai dizer assim, não tem problema, eu já paguei o preço deles, eu já encravei na cruz, eu os comprei com o meu sangue, e eu coloquei neles o meu Espírito, e eles vão ser as pessoas que são escolhidas para fazer uma obra maior do que aquela que eu fiz, em nome de Jesus. Por quê? Porque antes julgará com retidão e carinho todos os necessitados, com justiça tomará decisões em favor. O que é graça? Favor imerecido. Aleluia. Em favor dos pobres, usará a sua palavra como se fosse um cajado, referirá a terra, e com o sopro da sua boca exterminará os ímpios. Agora presta atenção, a justiça será como uma faixa em seu peito, e a lealdade o seu cinturão. O que é a justiça mesmo, querido? É aquilo que o diabo diz que você não é. O diabo diz que você não é justo, e daí vem o medo. Ele diz que você não é perdoado, aí vem o medo da morte. Se você vê, muitas pessoas estão doentes hoje por causa do medo da morte. Deixa eu contar algo para você. Um dia, um homem com câncer em fase terminal foi fazer mais um exame de uma bateria que ele já vinha fazendo há anos, porque ele tinha constatado que estava com câncer. E um outro, por cuidar da saúde, foi fazer aqueles exames de rotina, curado, saudável. Quando ele chega no médico, ele fez os exames e recebe o laudo. No laudo estava escrito uma menção: você tem 2 meses de vida. Você tem 2 meses de vida, fase terminal. E o outro que tinha câncer em fase terminal recebeu uma notícia: você está bem, você não tem nada, teu corpo é perfeito. O cara que era sadio saiu dali desesperado, ligando para todo mundo, fazendo inventário, dizendo: vou morrer, que nem diz o Tiririca, vou morrer, e decidiu que ia morrer, querido, colocou no coração. Em 2 meses o homem morreu de câncer. E o cara que estava em fase terminal recebe a notícia que estava curado e começou a gritar e dizer: eu estou curado, eu estou liberto, eu estou aqui. E ele viveu mais de 10 anos. Sabe o que eu aprendo? O que o apóstolo Paulo quis dizer para a igreja? Sabe o que o Paulo diz? Quando vocês receber a renovação da mente, vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ei, você tem uma enfermidade? Amém. Você tem uma? Você tem uma enfermidade? Diz não! Eu não tenho, porque Jesus já levou na cruz, querido. Você é curado. O laudo está escrito a teu favor. O laudo está escrito. Ele já levou a tua enfermidade. Ele já levou o teu pecado. Você é justo aos olhos de Deus. Você foi comprado com o sangue do Cordeiro. Por isso você está apto a receber as bênçãos da cruz.
justificados pela fé, têm paz com Deus. A igreja não tem paz com Deus, porque ela não entendeu que ela é justa pela obra da cruz. Não, ela olha para as suas próprias obras, ela olha para o seu próprio ventre. Aleluia. Um dia, Jesus está em um determinado lugar, e ele pega essa palavra, ele é chamado para pregar. Isaías tem uma visão do que Jesus veio para fazer. Então sobre ele, sobre Jesus, Isaías diz: vai estar o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de bênção, e está sobre o espírito de poder e de discernimento. Isaías tem a revelação. Em Lucas, no capítulo 4, Lucas capítulo 4, no versículo 18, diz assim, versículo 17, diz assim, Lucas 4, 17, presta atenção, recebe aí, aleluia. Amém. Diz assim: foi entregue um livro do profeta, o quê? O que está na tua Bíblia? Isaías. Desenrolou e achou o lugar onde estava escrito. Aí Jesus está lendo para os caras, para aqueles mestres da lei, para aqueles caras cheios de entendimento, cheios de Bíblia, cheios de igreja. Eles viviam na igreja, mas não tinham a verdadeira sabedoria. Não tinham o verdadeiro entendimento do que era a obra da cruz. Eles estavam responsáveis pelas coisas do aqui e do agora, coisas materiais, coisas que eles estavam vendo, coisas que eles estavam sentindo, mas não o verdadeiro poder da palavra de Deus. Aí Jesus diz assim, no verso 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou a proclamar libertação aos aprisionados e a restauração à vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar a época da graça do Senhor. Você está na época da graça do Senhor. Agora, o que diz a outra Bíblia aí, no versículo 19? Lê para mim. Apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável. Não é graça, não é favor merecido. Mas se você for lá nos pergaminhos, olhar no original, ali está dizendo que Jesus veio para anunciar a graça de Deus. E graça é favor imerecido. Você não precisa merecer para receber. Você precisa ter fé e crer e tomar posse do que é seu, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O perfeito amor lança fora todo o medo. O perfeito amor lança fora todo o medo. E para mim finalizar, eu vou finalizar com o versículo de Isaías, lá no onde eu estava, no 11 do 1. Olha o que diz o verso 9. Será que você gosta? Será que você vai gostar? Presta atenção. Ninguém mais fará mal algum, nem haverá qualquer destruição em todo o meu santo monte, porquanto toda a terra se encherá do conhecimento de Yahvé, assim como as águas cobrem o mar. Sabe o que está faltando para a igreja, querido? Não pregar um versículo, pregar Jesus em conhecimento. E sabe qual é o último avivamento que vai vir para o Brasil? É aqui, ó. Esta é a palavra. É que você não vai ser enganado por pessoas que querem o teu dinheiro, dizendo que você tem que dar a tua geladeira para prosperar, dizendo que você tem que ofertar o teu carro, dizendo que você ainda tem que fazer algo que Jesus já fez na cruz, porque você terá o conhecimento da palavra, porque você vai conhecer a verdade, e você vai ser liberto desses cães, você vai ser liberto desses falsos profetas que estão enganando, sabe quem? A noiva do Senhor Jesus. Aleluia. Mas a noiva vai permanecer em Jerusalém, vai ser encher do conhecimento e vai sair cheia de poder, porque o poder está na palavra. Porque sabe como que você vai vencer os seus inimigos? É com a palavra. Jesus foi para o deserto
Veio o diabo e disse: transforma essa pedra em pão. E Jesus pegou a palavra e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E Deus está dizendo para você hoje: você é perdoado, você é amado, você é justo, você é santo, você é cheio do Espírito Santo, porque Ele te fez dessa maneira. Então você recebe em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.